RCP Notícias. O relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os principais tópicos. O Presidente da República felicita Francisco Carvalho pela sua eleição como Presidente do PAICV. O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil rejeita a ideia de que os pilotos terão faltado deliberadamente à requisição civil decretada pelo Governo. Até o final do ano, a representação da CDO em Cabo Verde assinala com várias atividades os 50 anos da organização. A Cidade da Praia vai acolher a experiência piloto para a reabilitação de 700 habitações com financiamento do Banco Mundial. Cabo Verde reforça bancos de leite humano com equipamentos e certificação de aprovação para integrar a rede brasileira de bancos de leite humano. Empresário mosteirense acusa o Ministro da Agricultura e Ambiente de virar as costas aos agricultores e criadores de gado dos mosteiros. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação da jornalista Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, vamos então começar este jornal a falar da greve dos pilotos da aviação civil, que deve terminar hoje. O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil rejeita a ideia de que os pilotos terão faltado deliberadamente à requisição civil decretada pelo Governo e manifesta a abertura para dialogar com a empresa. É uma reportagem do José António dos Reis. É um trabalho que deve chegar-nos da Cidade da Praia, provavelmente está ainda em trabalho, portanto vamos falar das eleições no PAICV. Dados provisórios das eleições para presidente do PAICV dão vitória ao candidato Francisco Carvalho nas eleições para a liderança do partido, com 60,35% dos votos apurados até o momento. O Presidente da República já felicitou Francisco Carvalho pela sua eleição como presidente do PAICV. José Maria Neves diz esperar que o novo líder desempenhe as funções com grande alcance, visando a consolidação do Estado de Direito em Cabo Verde. Já dei os parabéns ao presidente do PAICV. O PAICV é um partido estruturante do sistema democrático cabo-verdiano, tem um papel fundamental enquanto principal partido da oposição, e espero que o novo líder tenha sucessos e consiga desempenhar as suas funções com grande alcance para não só a consolidação do Estado de Direito Democrático, mas também para o desenvolvimento do país. Francisco Carvalho é então o vencedor das eleições diretas no PAICV. O presidente da Câmara Municipal da Praia passa a liderar o maior partido da oposição, teve cerca de 62% dos votos, um resultado que já foi aceito pelos demais candidatos, em concreto por Noías Silva e Francisco Pereira, que publicamente nas redes sociais assumiram a derrota e parabenizaram o vencedor. Na declaração de vitória, Francisco Carvalho apresentou-se como um federador que vai angariar então todos os militantes do partido. Devido à intensidade e abrangência de participação que houve nessa eleição interna para a presidência do PAICV, tem que alargar esse agradecimento a cabo-verdianos que é militante do PAICV, mas que participa nesse processo. Nós turno gel. É um processo que desperta um grande interesse de Cabo Verde inteiro. Ele é um processo que desperta grande interesse de cabo-verdianos que está ali na Cabo Verde, mas de cabo-verdianos também que está fora de Cabo Verde, que está na diáspora, que está espalhado no mundo. Ele é um processo que desperta interesse
também de pessoas que têm outras filiações, não outros partidos, mas que mostram interessado nesse processo. Por isso, não queria agradecer-se. Não queria agradecer-se pelo seu engajamento, pela contribuição que eles dão, para modo que eles participam também nesse processo. Francisco Carvalho promete transformar o PSV com melhor organização, a começar pela gestão de militantes na base de dados. Para a hora que alguém que participa num processo de eleição, pecado nenhum entrar, pecado nenhum obstáculo, que participa de forma livre, que pode manifestar-se vontade, que pode participar com alegria. E, a partir de hoje, nós também começamos a trabalhar para nos construir aquele Cabo Verde que não tem sonhado com ele, que todo cabo-verdiano merece. O nota também de agradecimento, para engajamento de que os outros militantes de PSV que disponibiliza também para candidata para presidente de partido. Para esse, então deixa-lhe sem ler um grande abraço de amigo, de camarada, para modo esse também merece nosso respeito, nossa consideração, para modo e junto com esse que nos construi esse processo democrático. Há em declarações à Infopress, Clóvis Silva, dirigente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, avançou que do total de 274 mesas de voto, faltam ainda 16 para serem apuradas, justificando que há sempre algum problema de rede nas comunicações que impediram que os presidentes de mesa enviassem os documentos atempadamente. De acordo com os resultados das eleições, a Comissão vai fixar os mandatos e a lista dos delegados ao Congresso, que foram também eleitos por cada região. O Congresso do PSV está agendado para decorrer de 27 a 29 de junho na cidade da Praia. O empresário mosteirense está a acusar o Ministro da Agricultura e do Ambiente de virar costas aos agricultores e criadores de gado dos mosteiros. Orlando Barros denuncia o que considera abandono do setor agropecuário por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente. Uma reportagem de Nilton Pires. Orlando Barros diz que o Ministro da Agricultura e Ambiente está de costas voltadas para os agricultores e criadores de gado de mosteiros. Esse empreendedor denuncia o que classifica de abandono do setor agropecuário por parte do Ministro da Agricultura e Ambiente. A culpa é de tudo, Ministro da Agricultura, que tem capacidade de resolver a situação no mosteiro. É que delegado, é que funcionário, é que técnicos, é que Ministro da Agricultura, que tem estado a costa virado para agricultores e pecuários no Conselho de Mosteiro. Orlando Barros responsabiliza o Ministro da Agricultura e Ambiente pela atual situação do setor agropecuário em mosteiros. Claro que sim, não somente para resolver o problema a mim, é resolver problemas para nós tudo. Porque é ministro que tem que chegar a entendimento com o presidente de Câmara local, com o delegado da MDR, para sentar na mesa de uma forma de responsabilidade, porque nós ali do Curto temos 1.000, 2.000 tal conto de limária, do ter uma horta de canto que está a pagar anual de responsabilidade, tem que ter órgãos competentes para se acompanhar com nós. Para o SES, nós também do que tem capacidade de dar 2 passos, 3 passos para a frente. Barros defende que o governo deve investir na mobilização de água para a agricultura e no reforço da equipa técnica para dar assistência aos agricultores e criadores de gado. Exatamente, que ele é mais uma preocupação enorme. E porque me desempenha 2 áreas, pecuária e agricultura. Me tem um acesso de pecuária ali, tem que desmarcar com o carro, às vezes para bater um senhor que chama Lucindo, na Monte Grande, e para bem na assistência, porque tinha um ali que era neném já é que está nesse momento de serviço ali, e sem cobertura de veterinário. E depois morre um bocado cabra, morre um bocado galinha. Começa uma situação que fiz, bate uma Lucindo vem prestar um serviço ali e nesse momento está completamente abandonado no mosteiro, sem cobertura de nada. O setor agropecuário nos mosteiros carece de investimentos e de reforço da equipa técnica para fazer face aos problemas que a classe enfrenta, conforme disse Orlando Barros. Esse empreendedor culpa o Ministro da Agricultura e Ambiente de ter abandonado os agricultores e criadores de gado de mosteiros.
É um assunto que a Rádio de Cabo Verde certamente vai acompanhar e tentar trazer aqui então o posicionamento do Ministério da Agricultura. Voltamos então à notícia de abertura deste jornal. O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil rejeita a ideia de que os pilotos terão faltado deliberadamente à requisição civil decretada pelo Governo e manifesta abertura para dialogar com a empresa. Uma reportagem de José António dos Reis. Edmilson Aguiar explica que a requisição civil foi feita em cima da hora, que o sindicato não foi notificado e que só tomaram conhecimento através da comunicação social, com o agravante da condição médica de alguns pilotos que provocaram então este incumprimento da requisição civil. A requisição civil feita foram apenas para 8 pilotos dos 30 e, coincidentemente, o que o sindicato pôde apurar é que um dos pilotos estava no simulador, o outro piloto também que estava no simulador, a licença já havia expirado, os outros 2 estavam de baixa médica. Não houve incumprimento deliberado? Não houve incumprimento deliberado. Houve uma condição médica, aliás, condições médicas desse tipo é recorrente na TACV. Por exemplo, já tivemos uma altura em que 16 tripulantes estiveram de baixa médica, todos de uma vez só. Acho que é algo natural, acho que não devemos olhar por esse lado, que foi deliberado. O presidente do Sindicato dos Pilotos reafirma a abertura total para o diálogo e a justeza das reclamações que, segundo o sindicalista, vem arrastando desde 2022. Edmilson Aguiar nota que tem havido falta de vontade da empresa em responder às reclamações dos pilotos. Não foram resolvidas. Em 2024 houve o anúncio da primeira greve e houve a mudança do Conselho de Administração, houve um anúncio de uma segunda greve, demos bastante tempo para o Conselho de Administração resolver essas questões, isso a contar de 24 de julho de 2024 até a presente data. Então dizer que é necessário mais tempo para resolver essas questões não pode ser. Aliás, convém deixar claro porque mesmo durante o processo de negociações no dia 21, o Conselho de Administração tomou a liberdade de entrar em contacto de forma individual com os pilotos para tentar ver se os pilotos desistissem da greve, mas não foi o caso, não aconteceu, então tivemos que ir para a greve. Sobre este assunto, o Conselho de Administração da TACV remeteu ao Governo qualquer reação ou esclarecimento sobre o incumprimento à requisição civil dos pilotos. Segundo informações junto da TACV, a greve dos pilotos ditou o cancelamento de 12 voos internacionais e 7 nacional. Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil, que rejeita a ideia de que os pilotos terão faltado deliberadamente à requisição civil decretada pelo Governo e manifesta abertura para dialogar com a empresa. Cabo Verde vai reforçar os bancos de leite humano com equipamentos e certificação para integrar a rede brasileira de bancos de leite humano. O Ministério da Saúde celebra o Dia da Doação de Leite Humano com a entrega de novos equipamentos aos bancos de leite dos hospitais Agostinho Neto e Batista de Sousa. São equipamentos oferecidos pela Unicef e avaliados em mais de 4 milhões de escudos. Edneia Barros. A responsável pelo Banco de Leite Humano do Hospital Agostinho Neto, Esther Lopes, destacou a importância dos novos materiais. Acredita que com o reforço é possível melhorar a qualidade e garantir maior segurança no processo. É o banho-maria para degelo, a pasteurizadora onde nós vamos pasteurizar o leite, o acidímetro, são bombas de extração de leite, são termómetros para controlar a temperatura dos congeladores. Portanto, são uma série de equipamentos que vai nos ajudar e de que maneira. Então, os equipamentos que nós tínhamos até agora, alguns já pediam a renovação, por isso esses equipamentos vão nos ajudar e de que maneira. Então temos um estoque de segurança que dá não só por aqui, mas se tiver necessidade também em São Vicente nós temos condições também para enviar. São mais de 200 litros de leite que nós estamos a falar, leites processados, leites pasteurizados. Os equipamentos, orçados em mais de 4.000 contos, foram doados pelo Unicef e, segundo o responsável David Materne, vai de encontro ao cumprimento do objetivo da redução da mortalidade neonatal. Os bancos de leite humano em Cabo Verde assumem um papel fundamental ao recolher, ao processar e distribuir com segurança leite doado, garantindo assim que cerca de 5.000 mães possam doar o seu leite de forma segura e que nenhuma criança prematura
o de baixo peso fique sem esta fonte essencial de proteção e cuidado, contribuindo para o cumprimento do ODS 3, no que se refere à redução das mortalidades neonatal e infantil, que hoje é de 10,8 e de 15 por 1000 nados vivos, respectivamente. Já os certificados da aprovação para integrarem o programa de certificação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano foram entregues pela Embaixada do Brasil em Cabo Verde. E a minha satisfação, minha alegria é enorme de ver como esse projeto se desenvolveu, como ele se consolidou, como ele preparou, inclusive deixou essa perspectiva aberta para que Cabo Verde também possa ajudar a transmitir essa tecnologia para outros países. O Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado a 19 de maio, mas cujo ato central aconteceu hoje, decorreu este ano sob o lema Doação de Leite Humano, um gesto humanitário que alimenta a esperança. O governo reforça então os bancos de leite humano dos hospitais Agostinho Neto e Batista de Souza com novos equipamentos. Cabo Verde, enquanto país fortemente ameaçado pelas mudanças climáticas, enfrenta o desafio de combater as plantas exóticas invasoras, um trabalho permanente que só pode ser assegurado com a participação ativa das comunidades locais. É neste contexto que o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, sublinha a importância de um workshop iniciado hoje na cidade da Praia com a participação de 20 países da África, América Latina e Ásia. Uma reportagem de Joana Lopes. O intercâmbio Sul-Sul sobre a floresta comunitária da África para o mundo, para partilhar as experiências e conquistas, desafios e lições aprendidas na vertente floresta de base comunitária e sua direta contribuição para a ação climática e desenvolvimento sustentável. Um intercâmbio que inclui também países da África Ocidental, região onde se encontra 11% dos 12 milhões de metros quadrados de florestas tropicais densas do mundo, áreas que prestam importantes serviços ambientais e climáticos à região e ao planeta. Daí a pertinência do workshop de 4 dias, assegura o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Cabo Verde faz parte dos países mais ameaçados pelos efeitos das mudanças climáticas. Nós nos debruçamos com a necessidade de assegurar todo o equilíbrio ecológico nas florestas, combater as plantas exóticas invasoras, assegurar a gestão de muitas essências florestais por outras espécies mais resilientes, autóctones e naturais da ilha. Portanto, um trabalho permanente que nós temos que assegurar e que sem as comunidades locais não seria possível. Daí a oportunidade que vemos em poder colher da experiência dos países da nossa região nesta matéria. Estamos ávidos desta aprendizagem, mas também disponíveis para partilhar as nossas experiências. Do Brasil veio a representante das florestas quilombosas, Francileia Paula de Castro, para compartilhar experiências. A nossa população, no Brasil é composta, por comunidades quilombolas, afrodescendentes, e desempenham historicamente um papel de manejo ecológico e sustentável das nossas florestas, em todos os biomas, principalmente o bioma amazônico, tão importante para o equilíbrio climático do planeta. Nós temos alertado que a resposta às soluções para os problemas climáticos, para a crise climática, somos nós. Somos as populações tradicionais, as comunidades locais, as populações quilombolas, indígenas, que já desempenham há muito tempo ações e medidas para frear os desastres ambientais e a crise climática. Nossas experiências estão muito centradas no protagonismo das mulheres quilombolas como defensoras e guardiãs da biodiversidade e da pauta ambiental no Brasil. E a representante interina da FAO em Cabo Verde, Mushibudi Rampedi, aponta Cabo Verde, através do projeto Reflor, como um exemplo a ser seguido em termos de engajamento das comunidades na restauração das florestas. Em termos positivos, aqui em Cabo Verde,
podemos observar que o projeto Reflor, liderado pela FAO e financiado pela União Europeia, é um exemplo concreto do que pode ser alcançado quando as comunidades estão no centro dos esforços de restauração florestal. Um dos locais de intervenção do projeto, que vocês visitarão amanhã, a Serra Malagueta, demonstra claramente como o envolvimento da comunidade, o conhecimento ecológico e o investimento público podem se unir para proteger a biodiversidade e criar oportunidades locais. Ao longo de 4 dias, participantes de países da África, Ásia e América Latina fazem um balanço e celebram as conquistas da floresta na África Ocidental e pelo mundo, bem como a sua contribuição para os esforços climáticos e o desenvolvimento sustentável. A cidade da Praia vai acolher uma experiência piloto para a reabilitação de 700 habitações com o financiamento do Banco Mundial, que ascende a mais de 5 milhões de dólares. A informação foi avançada pelo Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. É um dos projetos que vai ser apresentado na Assembleia Geral da ONU Habitat em Nairobi, Quênia. Estamos a gerir para poder ter um impacto muito forte junto do Banco Mundial e depois ser replicado e repetido noutra escala e noutros municípios, estamos a pilotar e a liderar diretamente. Mas tem todo o entrosamento com a base de dados do Cadastro Social Único e com as famílias concretas. Nos bairros, é feito todo um trabalho prévio de identificação e concretização desse projeto de regionalização urbana. Esta experiência piloto, a reabilitação de habitações na cidade da Praia, está a ser coordenada pelas autoridades centrais. Vítor Coutinho esclarece que o objetivo é chegar a um plano municipal de habitação a partir de uma experiência concreta com o Brasil, que dá assistência técnica ao projeto. O ministro prepara-se então para participar na Assembleia da ONU sobre a habitação, que acontece em Nairobi, Quênia, nos próximos dias 29 e 30 de maio. Até ao final do ano, a representação da CDAO em Cabo Verde assinala com várias atividades os 50 anos da organização regional, sob o lema CDAO 50 anos de integração regional, paz e desenvolvimento, uma presença sólida e transformadora em Cabo Verde. O objetivo das comemorações é realçar a contribuição que a CDAO tem dado com vários projetos para o desenvolvimento e a integração de Cabo Verde na sub-região, destacando a ambição de ir além da Ilha de Santiago. É uma reportagem do Cândido Fortes. Novamente temos problemas com a entrada dos estúdios da Praia. Passamos então à peça do colega Valdemar Almeida. No SAL, o Dia de África foi assinalado com uma feira gastronómica que juntou no terminal rodoviário de Santa Maria Espargos diferentes comunidades africanas. Uma atividade realizada numa parceria entre a Câmara Municipal e a Alta Autoridade para a Imigração, que teve como propósito destacar e valorizar a diversidade cultural do continente africano. Nadmira Lopes, representante da Alta Autoridade para a Imigração, destaca como este organismo tem feito o atendimento dos imigrantes e realizado atividades para potenciar a sua integração na Ilha do Sal. Para mudar conhecer a cultura de comunidades africanas que residem ali na Cabo Verde, é uma forma de fazer um intercâmbio cultural e também combater e prevenir discriminação contra imigrantes, porque a hora de nos dar a conhecer um bocadinho nosso perfil de imigração, essa cultura, que é algo que caracteriza cada pessoa, cada povo, aí é um passo para eliminar a discriminação. A feira gastronómica contou com a participação da Guiné-Bissau, Senegal, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Togo, Guiné-Conakry,
Gana e Cabo Verde, que apresentaram os seus pratos típicos e proporcionaram a degustação dos mesmos. Em representação da Câmara Municipal, a vereadora Jaci Souza disse tratar-se de um momento para celebrar o acolhimento e integração dos imigrantes. Não considera tudo quem está ali representante de imigrantes, porque não tem várias associações lícitas, representa imigrantes através de música, gastronomia, de venda de artesanato, e nos forma de celebrar mais e mostrar-nos acolher, mostrar-nos a dar valor enquanto ser humano, enquanto imigrante, que é agora, nesse momento já é imigrante, está a fazer parte de Ilha do Sal. Além de ser parceiros, nós já somos parceiros, é o cidadão da Ilha do Sal. Depois da degustação dos pratos típicos, durante um sarau cultural, as comunidades presentes brindaram o público com danças e músicas tradicionais, designadamente do Senegal, São Tomé, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E vamos então agora até os Estúdios da Praia. Até o final do ano, a representação da CDO em Cabo Verde assinala com várias atividades os 50 anos da organização regional, sob o lema CDO 50 anos de integração, paz e desenvolvimento, uma presença sólida e transformadora em Cabo Verde. O objetivo é realçar a contribuição que a CDO tem dado com vários projetos para o desenvolvimento e integração de Cabo Verde na sub-região africana. Cândido Fortes. A Organização Oeste-Africana, OOAS de Saúde, Morabi, Verde Fam e City Habitat são algumas das parceiras da CDAO em Cabo Verde. No país desde 2020, a representação da Organização Oeste-Africana quer agora consolidar a sua presença no país e chegar a outras ilhas, para além de Santiago, realça a conselheira política Kelly Lopes, que elenca alguns projetos de ajuda humanitária que a organização tem vindo a desenvolver no arquipélago. Em 2021 foi um projeto relativo a apoio às vítimas das inundações de 2019, teve sequência agora em 2024-25, com apoio não só para vítimas das cheias de 2021, mas também com apoio nutricional. Implementamos aí sim um projeto já nosso na área da saúde sexual e reprodutiva dos jovens, com um foco especial para as jovens raparigas, onde tivemos que dar apoio durante as observações eleitorais, ao acompanhamento do processo das eleições legislativas e presidenciais, mas também gostaríamos de ter outras ambições, mas essas ambições acabam por ser bloqueadas pelos constrangimentos próprios do país, dificuldade de transportes domésticos. Em Cabo Verde, a CDAO não se deve cingir à Ilha de Santiago, deve ir mais além. Temos isso como objetivo e tentaremos, na medida das possibilidades, poder estender a CDAO a outras ilhas para que as pessoas também conheçam a CDAO. No campo da segurança marítima, assegura o diretor do Centro de Coordenação da Zona G, capitão Seydina Mbengue, destacam-se os resultados alcançados na luta contra os diversos ilícitos de que tem sido alvo o espaço marítimo desde Angola até Cabo Verde. Nós temos uma melhor compreensão. Temos uma melhor compreensão do nosso espaço marítimo, comunicamos-nos mais, estamos prestes a ter resultados notáveis e já constatamos um recuo significativo nas atividades ilícitas que se vêm verificando. Por seu lado, o representante residente da CDAO, Francis Semporé, revela que a capacidade das instalações solares fotovoltaicas na CDAO passou de 100 megawatts em 2010 para 1 gigawatt em 2025 e prevê-se que até 2030 se chegue aos 100 gigawatts, multiplicando-a assim por 1000 gigas. Francis Semporé elogia os impactos do Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética em Cabo Verde desde 2010 e discorre sobre o que tem feito. Em Cabo Verde, o SEREC apoiou a implementação de instalações de energias renováveis, nomeadamente de energia solar fotovoltaica e redes de distribuição nas ilhas de Santo Antão, Fogo, São Nicolau e Brava.
Hoje à tarde, no Largo do Shopping Cidades, em Sucupira, na cidade da Praia, a representação da CDAO em Cabo Verde faz o lançamento oficial das comemorações do 50º aniversário da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que contarão com atividades desportivas, lúdicas, de saúde e recreativas. O evento contará com a presença de altos representantes do governo de Cabo Verde, membros do corpo diplomático acreditados no país, bem como de instituições nacionais e internacionais. E Cabo Verde tornou-se no primeiro país em África a iniciar o processo de certificação da rede de bancos de leite humano de Fiocruz. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, que sublinhou que o feito reforça o compromisso do país com a qualidade e segurança na nutrição neonatal. Edneia Barros. Segundo o ministro Jorge Figueiredo, a doação de leite humano é essencial para a saúde neonatal e destaca os avanços alcançados desde 2011 com a inauguração do primeiro banco de leite humano. Foram assistidas, nada mais, nada menos, que 47.326, 40, mulheres que amamentam. Foram registadas 4.849 doadoras de leite e foram coletadas 6.098 litros de leite e 5.666 receptores dados até dezembro de 2024. Apesar dos avanços, o ministro reconheceu desafios como a reativação de postos de colheita, escassez de recursos humanos especializados e dificuldades na manutenção dos equipamentos. Ainda assim, reforçou que o país está comprometido em continuar a expandir e qualificar os serviços. Por outro lado, diz Jorge Figueiredo, Cabo Verde será o primeiro país africano a integrar formalmente a rede internacional de qualidade, referindo-se aos certificados da aprovação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, RBLH Fiocruz. O PCFio é uma inovação a serviço dos sistemas de saúde, com o objetivo de dotar as redes de bancos de leite humano de um sistema formal de avaliação contínua da efetividade das ações desenvolvidas pelas unidades que as integram, assegurando a qualidade dos produtos, processos e serviços, além de manter um sistema contínuo e dinâmico de informação sobre oportunidades de melhoria direcionadas aos diferentes níveis de gestão das instituições. O nosso país é o primeiro em África que irá iniciar este processo de certificação da rede de bancos de leite humano da Fiocruz, RBLH, reafirmando assim o compromisso da cooperação técnica internacional brasileira em bancos de leite humanos com Cabo Verde. No ato central das comemorações do Dia da Doação do Leite Materno, também presenciado por dirigentes dos hospitais centrais, Jorge Figueiredo agradeceu aos profissionais da saúde e doadoras, pelo papel essencial na promoção da saúde neonatal. Vamos agora a breves notas internacionais. O Kremlin acredita que as afirmações do presidente dos Estados Unidos sobre Vladimir Putin podem estar relacionados com o fato deste estar a sofrer de uma sobrecarga emocional. Apesar disso, o Kremlin agradeceu a Trump pelo papel nas conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente norte-americano afirmou desde domingo que o homólogo russo Vladimir Putin ficou completamente louco e avisou que qualquer tentativa de conquistar todo o território ucraniano vai levar à queda da Rússia. Washington tem feito repetitivos apelos a um cessar-fogo. Trump reuniu-se há uma semana com o homólogo russo durante quase 2 horas. Na altura mostrou-se positivo e excluiu qualquer pressão adicional sobre Moscovo. A Rússia disparou 350 drones contra a Ucrânia durante a madrugada de hoje. É um novo recorde desde o início da guerra, anunciou a Força Aérea Ucraniana. O exército russo também usou mísseis de cruzeiro que foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas. A Força Aérea Ucraniana diz que os drones atingiram diretamente 5 locais, enquanto que os fragmentos dos aparelhos abatidos caíram em 10 outras infraestruturas. O exército russo intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos dias.
13h34. Recordemos os títulos desta edição. Sindicato Nacional dos Pilotos de Aviação Civil rejeita a ideia de que os pilotos terão faltado deliberadamente à requisição civil decretada pelo Governo. Dados provisórios das eleições para presidente do PSV dão vitória ao candidato Francisco Carvalho nas eleições com mais de 60% dos votos. O Presidente da República já felicitou Francisco Carvalho pela eleição. Cabo Verde reforça bancos de leite humano com equipamentos e certificação de aprovação para integrar a rede brasileira de bancos de leite humano. A Cidade da Praia vai acolher a experiência piloto para a reabilitação de 700 habitações com financiamento do Banco Mundial que ascende a $5 milhões. Até ao final do ano, a representação da CDAO em Cabo Verde assinala com várias atividades os 50 anos da organização regional. As atividades decorrem sob o lema 50 anos de integração regional, paz e desenvolvimento, uma presença sólida e transformadora em Cabo Verde. Milo Rodrigues com o Jornal da Tarde da segunda-feira, quando já temos 13h35. Os títulos estarão de regresso às 14h com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.